Gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre dois assuntos que interessam muita gente. Muita gente que me segue já é mãe e tem filho pequeno, mãe de primeira viagem e também mãe de segunda e terceira viagem. A gente sempre tá querendo saber, ver vídeos sobre isso. E eu queria contar para vocês, compartilhar um pouco sobre como foi o desmame e o desfraude da Eloá. Como foi que ela saiu da fralda e deixou de mamar. Gente, foi completamente natural, completamente ela. Eu vou falar primeiramente sobre o desfraude. Perdão, gente, pelos barulhos, porque é ela que tá aqui do lado com os brinquedos. Mas eu procurei... Ai, meu Deus, eu tô com a língua enrolada hoje. Tô falando de blá 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 blá. Fazer um exercício aqui. Ver se sai. Já tentei gravar esse vídeo umas 5 vezes, eu acho. E não sai, eu quero falar. Eu já anotei, gente, mas não tem jeito. Se eu anotar é pior, porque eu olho pro papel e dá branco. Eu quero falar primeiramente sobre o desfraude. Eu sei que toda mãe tem uma certa pressa, entre aspas, quase toda mãe, né, de querer desfraudar o seu filho, principalmente quando ele completa 2 anos e ainda não desfraudou, 2 anos e meio, e ainda não desfraudou, nem tá perto. Então muitas mães ficam com aquela ansiedade, sabe, de querer ver o seu filho saindo das fraldas. E quais são esses motivos para essa ansiedade? O primeiro motivo geralmente é o preço das fraldas, que é caro realmente, e muitas falam assim, eu não vejo a hora de me livrar de conta de fralda, de comprar fralda. Mas quanto a isso, gente, eu acho que isso é uma besteira, isso é a minha opinião, porque você já passou 2 anos comprando fralda, sabe? Você passar alguns meses a mais comprando fralda pro seu filho, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro, entendeu? Então, e eu acho também que quando a gente vai ter filho, a gente tem que estar ciente disso, sabe? Existe um período que a gente vai ter que comprar fralda, que a gente vai ter que gastar mais. Quando esse período passar, você vai gastar com outra coisa, não tem jeito. Filho é pra vida toda e a gente sempre vai gastar dinheiro com eles. Então, se a gente ficar só pensando no dinheiro e não pensar na criança, eu acho que não tá aí o amor de mãe colocado em ação, né? Então a gente tem que pensar como mãe, primeiramente como mãe, e depois a gente pensa um pouco como trabalhadora que ganha um salário desse tamanho, né? Mas eu acho que a prioridade tem que ser o tempo da criança, o tempo da criança, respeite o tempo da criança. E isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu escutei em algum lugar, não lembro se foi em uma entrevista, alguém me falou. Eu só sei que eu escutei alguém falar, respeite o tempo da criança. Cada criança tem o seu tempo. Olha o barulho do caminhão, ó. Pronto. Cada criança tem o seu tempo. Existem crianças que com 1 ano e pouco já não usa mais fralda. E existem crianças que com quase 4 anos ainda usa fralda. E uma criança é melhor do que a outra por causa disso? Não, gente. Cada criança tem desenvolvimento. É assim pra tudo na vida. Pra aprender a falar, pra aprender a ler, pra aprender a andar. Já pensou se tivesse uma data certa? Toda criança, quando completa 1 ano e 8 meses, tem que deixar a fralda. Não existe isso. Existe um tempo assim, de 2 anos, por exemplo, a 5 anos, a 4 anos e meio. É um limite. Tô dando um exemplo. Então, assim, dentro desse período, idades diferentes, crianças de idades diferentes vão sair da fralda. E o importante é você não ficar cobrando do seu filho, cobrando dele que ele saia logo da fralda, porque isso atrasa a criança. Eu falei que ia falar quando foi cair do ar, tô só enrolando aqui, mas eu vou falar, gente, o vídeo tá enorme. Já, meu Deus, como eu falo, eu quero fazer vídeo menor, me ajudem, não consigo parar de falar. Meu Deus, eu não consigo parar de falar, meus vídeos são todos grandes, gente, que isso, meu Deus do céu, me deem dicas pra falar menos, eu não consigo. Aí ela não dava nem sinal, sabe, porque existem sinais que o bebê dá. Por exemplo, quando o bebê começa a se incomodar quando faz cocô, xixi na fralda, de ficar assim, mamãe, não quero, troca minha fralda, fica chorando porque tá xixi. Ela ficava cocô. Se eu quisesse deixar ela cocô, xixi, ela não falava nada. Vazava a fralda, ela não falava nada. Ela nunca reclamava. Então eu sempre ficava olhando se a fralda tava cheia pra poder trocar. Porque se dependesse dela me avisar, então eu tava esperando por esse sinal.
Aí teve um certo dia que ela chegou pra mim e falou: mamãe, eu tô xixi, tá molhado. Aí foi a primeira vez que ela falou, que ela reconheceu. Olha o barulho, gente. Como que grava? Como que grava? Ela foi a primeira vez que ela viu, né, que tava molhada. E aquilo ali pra mim foi um sinal de alerta de que ali estava começando o processo de desfraude. Porque o desfraude é um processo. Ele começa com a criança dando sinais que está pronta, né, que está reconhecendo, que sabe o que é xixi, o que é cocô. Então ela fica reconhecendo o que ela fez na fralda. Então isso aí já é o primeiro sinal. E aí quando ela fazia cocô também ela começou a falar: mamãe, eu fiz cocô. Aí ela começava a avisar. E às vezes quando ela fazia cocô ela ficava andando meio torta assim. Não falava, mas ficava tipo achando ruim, sabe? Coisa que não acontecia antes. Então eu comprei. Isso, gente, ela não tinha 2 anos ainda. Ela tinha 1 ano e 10 meses por aí que ela começou a se incomodar. E aí eu comprei um troninho pra ela, que é um vasinho, um pinico, que ele é 2 em 1. Ele sai a uma parte que vira o redutor sanitário e quando coloco dentro do pinico ele fica um vasinho. Vou colocar a foto aí pra vocês. Comprei dele. E aí, gente, eu mostrei pra ela, falei: olha que mamãe comprou pra você, um vasinho igual da mamãe. Você já viu o vasinho que a mamãe faz xixi? Aí ela ficou assim, tipo meio... hã? Gente, outra dica, nunca subestime a sua criança. Não subestime criança nem bebê. Eles têm uma capacidade imensa de compreender o que nós falamos. Embora muitas das vezes eles não consigam se expressar e parece que eles estão assim, boiando, mas eles têm uma capacidade muito grande de aprender e de compreender aquilo que a gente fala. Então muita gente não conversa com a criança porque diz: ah, ela não tá criança, não tá entendendo, só tem 1 ano. Gente, se você falar, explicar direitinho, verbalizar, olhar no olho, a criança entende sim. E eu expliquei, eu mostrei, ó, a mamãe, ela faz xixi no vaso grande aqui, e o seu vasinho vai ficar do lado da mamãe, é o pequenininho da Eloá. Então, quando você sentir uma vontadezinha aqui na barriguinha de fazer xixi ou de fazer cocô, você fala pra mamãe, tá bom? Aí ela ficou... ela estava falando outra coisa lá, né? Tipo assim... não é que ela fingiu, né? Pra mim, ao meu ver, ela não entendeu nada que eu falei. Tudo bem, eu não forcei. Outra dica, não forçar. Você só conversa, só fala, mostra e pronto. E a criança, ela vai ser trabalhada, né? E aí foi passando os dias, os meses, e nada dela dar sinal, nada dela dar sinal. Ela completou 2 anos e o piniquinho ficou lá. E nisso, gente, sempre que eu ia no banheiro fazer xixi, quando era cocô não, né, gente? Porque, né, pelo amor de Deus, né? Mas quando era xixi, eu chamava ela e dizia: olha, tá vendo a mamãe fazendo xixi? Ela ficava escutando o barulhinho. E eu ficava mostrando pra ela: ela vai fazer aqui um dia, tá vendo? Hoje ela tá na fralda, mas depois ela vai fazer aqui. Aí ela ficava olhando. Aí saía, tipo, não falava nada. E completou 2 anos, 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. Quando ela tava com 2 anos e 3 meses, o que aconteceu? Ela começou a falar que fez xixi. Cada xixi que ela fazia na fralda, ela fazia: mamãe, eu fiz xixi. Ela dizia: você fez xixi? Aí eu ia olhar, realmente ela tinha feito xixi na fralda. Eu falei: você quer fazer no vasinho? Você quer saber como é? Aí ela: não. Aí tá, né? Eu não fazia nada. Teve uma vez que eu peguei ela sentada no vasinho sozinha. Ela tava brincando assim na cozinha, perto do banheiro. Aí, do nada, eu olhei assim, ela tinha entrado do banheiro rapidinho, de roupa mesmo, e sentou lá. Eu acho que ela quis ver como era sentar ali, né? Ela ficou assim, sentada e sentindo o vasinho. Aí eu olhei e fingi que não vi, porque não queria fazer uma festa. Ai, você tá no vazio! E ela se assustava, eu tinha morrido de medo disso. Aí eu não falei nada, ela saiu, normal. Ela falou: eu quero fazer xixi. Porque aí eu tirei a fralda dela. Quando eu tirei a fralda dela, que ela entendeu que era pelado que fazia xixi sentado, ela não quis sentar de jeito nenhum. Ela falou: ai, não queria sentar, se desesperou, tal, não fosse. Eu falei: não, tá bom, não boto mais. Gente, naquele dia ali, traumatizou a criança. Ela não quis mais sentar no vaso.
E eu, e agora? Agora nem tão cedo. E aí eu conversando com uma amiga minha, com a Érica, ela falando que o filho dela tava já, né, indo, ninguém eu falava, a Eloá tá traumatizada, ela não quer nem ver, ela não quer nem chegar perto do banheiro por causa daquele troninho lá, ela não quer nem ouvir falar. E ela passou mais ou menos um mês assim, eu falava pra ela, ó, mamãe tá indo fazer xixi, ela, não, já começou a chorar porque ela achava que eu queria que ela fosse. Aí eu, não precisa vir não, pode ficar aí. Aí eu passei a não levar mais ela comigo no banheiro. Pronto, né? Gente, eu falei, agora vai dar 3 anos e ela não vai desfraldar. Ficou com medo do vaso. Pronto, o que foi que eu fiz? Meu Deus, fiz tudo errado. Coloquei na cabeça que eu fiz tudo errado, só que não sei o quê. Depois eu falei, não, eu vou tranquilizar, não vou mais pensar sobre isso, não vou mais mostrar vasinho pra ela. E relaxei. Acalmei o meu coração e pensei, ela não vai ficar até 15 anos fazendo xixi na fralda, então vou esquecer isso. E incrível, gente, que todo canto que eu ia, tinha uma mãe pra falar. Ela ainda tá usando fralda? Já tem 2 anos? Ainda! O filho da minha cunhada, ele desfraldou com 1 ano. Ah, mas tem uma menina que tem a idade dela e já tá saindo da fralda. Ah, mas ela ainda tá de fralda. Ah, mas ela ainda tá de fralda. Ai, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Se vocês são mães, seu filho desfraldou com 9 meses, tudo bem, nunca usou fralda? Parabéns, olha... Quer um troféu? Eu posso te dar um troféu de papel, se você quiser. Meu parabéns, você já tem. Mas não fica falando isso, gente. Às vezes a mãe, ela não quer ouvir. Se ela te perguntar, sim, mas às vezes ela não quer escutar essas comparações. Às vezes ela já tá tentando, já tá atribulada com aquilo ali, e você fica falando, comparando, isso vai levar a quê? A nada, né? Então, deixei passar. Deixei, não falei mais, não pensei mais, desencanei total. E os dias... E os meses foram passando. Agora, deixa eu me lembrar com quanto tempo foi. Foi no dia 2 de maio. Eu anotei, gente, por isso que eu fui olhar. Foi no dia 2 de maio desse ano. A Eloá tinha 2 anos e 5 meses. Ela chegou pra mim, gente, sem mentira nenhuma. Ela chegou pra mim e falou, mamãe, eu quero fazer xixi no vaso. Eu fiquei... Meu marido chegou aqui. Aqui é o assunto que eu estava falando. Porque eu fui abrir a porta aqui e meu marido chegou. Mas voltando, gente, ela simplesmente olhou pra mim e falou que queria tirar a fralda. Eu tirei a fralda e aí... Não, gente, olha, isso foi no dia 1. Porque eu contei no dia 2 de maio, o dia que ela realmente não usou fralda mais. No dia 1º, eu tirei a fralda dela e aí ela sentou no vaso. Não saiu nada, ela só queria fazer, mas ela não tava com vontade. Não saiu nada. Eu falei, não tem problema não, depois você faz. Aí eu levantei a calça dela e tal, continuou por ali. Aí, de repente, depois de algumas horas, ela falou, mamãe, xixi. Eu fui olhar, ela tava fazendo xixi na calcinha. Por quê? Porque ela ainda não sabia avisar quando estava com vontade de fazer xixi. Mas quando o xixi saiu, ela viu e me avisou. Porque eu falei pra ela, se você ficar com vontade de fazer xixi, me avisa. Aí ela fez o xixi e avisou depois. Aí eu falei, não tem problema, meu amor, não tem problema não. Porque ela ficou com medo de eu brigar, que ela ficou olhando pra água, né, pro xixi, e ficou chorando. Eu falei, não tem problema. Da próxima vez, quando você sentir uma vontade... Sentir que o xixi vai descer antes de você falar pra mamãe, pra dar tempo de sentar no vaso. Aí ela ficou olhando pra mim assim. Parecia que não tinha entendido. Limpei o xixi e nesse dia 1º, ela fez xixi em vários lugares da casa e eu atrás limpando. Porque ela não conseguia avisar antes, ela avisava depois. E eu não coloquei mais a fralda, eu fiquei deixando ela fazer xixi. Não coloquei ela no sofá pra não molhar o sofá, coloquei ela na cadeirinha de plástico. E ficava por ali, observando, e toda hora ela fazia xixi no chão e eu ia lá, limpava o xixi e tal. Mas eu sabia que uma hora ela ia, porque desse faz de xixi, ela ia reconhecendo quando vinha à vontade. E eu sabia que isso ia ser trabalhado nela. E aí é tanto que quando foi realmente no dia 2, ela simplesmente... falou, quero fazer xixi. Aí eu peguei ela rapidamente no colo, botei lá. Assim que eu coloquei no vaso, o xixi saiu.
Aí foi o primeiro xixi no vaso. Aí eu fiquei com vontade de soltar fogos, mas eu pensei, pode assustar ela, porque eu já ouvi experiências de que quando a mãe faz um alarde muito grande, a criança retrai, né? Então ela não gosta da festa. Aí eu falei, parabéns, você fez xixi no vaso, você conseguiu avisar antes, você é muito inteligente. Aí ela ficou rindo assim, ela entendeu o elogio. E aí eu subi a calcinha dela e tal. Depois, quando ela foi fazer xixi de novo, aí ela avisou na metade, ela tava fazendo, tava saindo, e ela, eu quero xixi, eu levei ela, ela terminou no vaso. E assim foi, gente, foi um processo. Esses primeiros dias, no dia 2, no dia 3, no dia 4, ela ficou meio assim. Quando chegou mais ou menos no dia 5, acho que foi uns 4 dias de adaptação, até ela conseguir todas as vezes avisar antes. Quero fazer xixi, ela já ia, aí ela já começou a ir sozinha, sabe? Ela ia antes e sentava, esquecia de tirar a calcinha, fazia com a calcinha, mas fazia no vaso. Aí eu expliquei pra ela, você tem que abaixar a calcinha pra fazer o xixi. Aí ela foi entendendo, eu só sei que com uma semana ela tava fazendo xixi sozinha. Só que nessa uma semana, esse foi o xixi. Mas com uns 3 dias, ela tava sem fazer cocô. E eu preocupada, porque ela não tava usando fralda, tava fazendo xixi no vasinho e não estava fazendo cocô. E eu pensei, e agora? Quando for o cocô, o que eu vou fazer? Gente, foi tão natural, deu menos trabalho do que o xixi. Sério mesmo. Ela tava fazendo xixi, veio a vontade do cocô e o cocô saiu junto, pronto. Quando ela levantou, tinha feito cocô, ela ficou, eu fiz cocô. Ela mesma falou, eu fiz cocô. E aí eu limpei ela e pronto, simples assim. Gente, foi muito simples e eu fiquei tão feliz porque quando ela fez cocô no vaso, eu vi que suja muito menos do que na fralda. Então não gasta aquele horror de lenço umedecido que a gente gasta muitas das vezes quando é na fralda, né? Então eu fiquei muito contente também. Até porque quando ela usava fralda, ela tinha um problema de ficar prendendo cocô. Ela tinha... Não sei porquê, ela não queria fazer. Acho que isso também era um sinal que ela estava pronta para desfraldar. Porque depois que ela fez no vaso, ela não teve mais esse problema. Então, eu creio que era um sinal também, que ela prendia o cocô porque ela não queria fazer na fralda. E eu não entendia por que ela tava prendendo. Mas, gente, foi assim. E a partir desse dia até agora ela tá fazendo tranquilo. Aí você me pergunta, e à noite? E a fralda noturna? Bem, gente, eu já escutei uma entrevista com a Super Nani, que ela fala que fralda deve ser tirada de uma vez. Não existe isso de dia e noite. Se você tirou de dia, você tirou de noite, porque senão confunde a cabeça da criança, então você tem que tirar a fralda de uma vez. Só que eu não concordei com isso e eu acho que isso não se adaptaria aqui em casa, porque eu acho assim, a criança quando ela tá acordada, ela tem consciência que ela quer fazer xixi, quer fazer cocô, mas dormindo, gente, dormindo, como ela ia pensar assim, ah, eu quero fazer xixi e acordar, sendo que ela tinha acabado de sair da fralda durante o dia. Então eu não arrisquei. Até porque um dos sinais de que a criança tá pronta para desfraldar à noite é acordar com a fralda seca. E a Eloá não tem esse sinal, não tem até agora, né? Porque ela já tá tendo. Mas ela não tinha esse sinal. Então, ela acordava com a fralda muito cheia de xixi. Então, se eu não botasse a fralda, ela iria fazer na cama. Então, quando ela ia dormir, eu falava pra ela, olha, mamãe vai botar a fralda em você, porque você agora vai dormir. Mas amanhã de manhã a mamãe vai tirar, tá bom? E ela muitas vezes não queria colocar mais a fralda, porque ela passava o dia inteiro sem fralda e acostumou, né? E aí eu ficava falando pra ela que não, às vezes esperava ela dormir pra colocar a fralda. E de manhã ela já acordava, eu quero tirar. E ela, não sei, meu Deus, deixa eu pensar, me lembrar, acho que 15 dias... É porque também tá frio e no frio a criança faz mais xixi, né? Então, às vezes ela faz um xixi por noite, às vezes ela faz mais. Mas a maioria das vezes ela tem acordado com a fralda seca. Se ela acordar mais cedo, tipo 7, 8 horas, ela acorda com a fralda seca. Se ela acordar 10 horas, aí ela acorda com a fralda cheia. Então, significa que ela faz mais o xixi de manhã. Então, durante a noite mesmo, até 6 horas da manhã, ela ainda não tem feito um xixi. Então, eu acho que isso é um sinal. E eu estou pretendendo tirar a fralda da noite. E eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês aqui no canal como foi. Quanto ao desmame, gente, esse vídeo vai ficar muito grande. Acho que eu vou deixar pra outro vídeo. Vou fazer outro vídeo agora, eu vou postar só esse. Então,
Um beijo pra vocês.